Aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao nome maravilhoso de Jesus. Hoje nós estávamos almoçando e a Melanie, a Mel, não parava quieta. Pense numa criança que acorda com uma pilha alcalina e vai o dia inteiro. E aí na hora do almoço eu falei assim: Mel, quem te aguenta? Ela disse: meu pai e minha mãe me aguentam. E puxou o braço de um e de outro e disse: eles me aguentam. Há tanta simplicidade, mas tanta profundidade no que essa criança disse. Ela sabe quem ela é e ela sabe quem seus pais são na sua vida. Hoje eu quero, com a ajuda do Espírito de Deus, aleluia, não é por força, irmão, não é por violência, é pelo Espírito de Deus que uma pessoa é curada, liberta, transformada. Eu quero, com a ajuda do Espírito de Deus, servir de canal nesta noite, para que hoje mais pessoas, ao voltarem para sua casa, tenham certeza do seu lugar em Cristo Jesus. Seja o melhor tipo de si mesmo. Seja o melhor tipo de si mesma. Seja quem Deus te chamou para ser. Há quem diga que sobre nós se abrem 4 janelas. Quem eu acho que eu sou? Uma janela. Quem eu acho que eu sou? Quem eu digo que eu sou? Como eu me apresento? O que as pessoas acham que eu sou? E quarto, quem eu sou de fato? Traz tanta paz ao nosso coração, irmão, saber quem nós somos, e especialmente quem nós somos em Cristo. Aleluia. Abra sua Bíblia uma vez. Eu vou tentar estar em poucos lugares e vou apenas citar para os irmãos. 1 Coríntios 11. Me permitam repetir que a palavra de Deus diz em Apocalipse 1 e 3: bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Deus diz que quando você lê, ouve e guarda a palavra, você é tornada uma pessoa feliz, de boa viagem, de boa aventura. Receba uma bênção especial de Deus nesta noite, enquanto lemos a sua palavra, que é poderosa. Aleluia. 1 Coríntios 11, diz assim o versículo 2: louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-los ordenei. No versículo 17 diz: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. O apóstolo Paulo, ele está falando com a mesma igreja, e numa mesma epístola e numa única fala, ele diz: a respeito disto vos louvo, a respeito de tal coisa não vos louvo. Quando você sabe quem você é, quando eu sei quem eu sou, eu não preciso querer impressionar ninguém. Isso tira um fardo das nossas costas. Você está em paz, aonde você estiver, você é você. Isso também permite relações saudáveis, amigos verdadeiros.
um trânsito tranquilo de fala. Eu posso dizer para o meu amigo: eu gosto disso que você faz, ou eu não gosto disso. E está tudo bem. Eu não vou piorar para ele, nem melhorar. Nem ele para mim. No versículo 18 ele fala assim: porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Amém. Diga: em parte o creio. Amém. Percebe a maturidade do apóstolo? Em parte o creio. Suponha que você pregou aqui na semana passada, e no culto da quarta-feira alguém veio e disse para você: você pregou muito mal. Você fala: em parte eu creio. Você cantou aqui na frente, tocou o seu instrumento, e depois você ouve alguém contando que foi dito a teu respeito, que você canta e toca muito mal. Você responde: em parte eu creio. Tem gente que se afunda. Vou parar meu ministério. Não fui chamado mesmo. Já vi tudo. Eu não sirvo mesmo para esta igreja. Eu não sirvo para este grupo. Não, em parte eu creio. Ou então você exerceu o seu ministério e alguém chega para você e fala assim: gente, é Deus no céu e já depois é você. O que você responde? Em parte eu creio. Você entende que você trabalhou, você ensaiou, aprendeu o instrumento, você ensaiou a canção, você ordenou a exposição da Escritura. Mas se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Percebeu? Quando o Senhor te dá maturidade na sua fé, nas suas emoções, isso ajuda você a lidar consigo mesmo, com as pessoas. Eu posso falar a respeito de algo que não está bem, eu posso elogiar aquilo que está bem, e eu também posso sofrer uma crítica. Eu não vou perder a minha fé, nem a minha salvação, nem abandonar o meu ministério por causa disso. Um amigo meu, o pastor Nilson, estava pregando na rádio em Chapecó, e eu gostava tanto de ouvi-lo. E um dia disse ao pastor que quando saía da rádio, Satanás falou claro ao seu ouvido: hoje você pregou muito mal. Como que você reagiria a isso? O pastor Nilson respondeu: pode ser. Então semana que vem nós vamos arrebentar aqui. Vou melhorar. Em Mateus, no capítulo 16. Se você quiser ler, você pode ler, senão você apenas ouça. Diz assim o versículo 13: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, dizendo-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque
porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Notem a pergunta do Senhor: o que dizem as pessoas? Quem dizem as pessoas que eu sou? E aí ele ouve a resposta. Finda a primeira parte, ele diz assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E quando Pedro diz, o Senhor Jesus fala: é exatamente isso que eu sou. E a tua resposta foi tão perfeita que ela não foi concebida dentro de ti, mas gerada pela ação e a graça do Espírito Santo. Jesus queria saber o que a multidão dizia, o que os discípulos diziam, mas ele sabia quem ele era. E quando a resposta foi perfeita, ele confirmou e revelou que uma pessoa de si mesma não poderia saber daquilo. Agora tem uma questão que está impregnada nessa fala de Jesus, porque ali estava Deus dizendo: o que o homem diz de mim? É isso. A pergunta é essa: o que o homem diz de mim? O que as multidões, o que vocês? Se Deus queria saber o que o homem diz dele, nós também devemos fazer a pergunta: o que Deus diz do homem? O que Deus diz de mim? Porque no fundo, o que importa mesmo é o que Deus pensa de você. Aleluia. É isso que importa. E se nós conseguirmos ir para casa hoje com uma revelação do Espírito a respeito do que é que Deus pensa de mim, nós teremos ganhado esta noite. Os irmãos conhecem as 7 cartas do Apocalipse, nós não vamos ler, eu só vou citar uma delas. Uma das igrejas disse: rico sou, e de nada tenho falta. E o Senhor diz: tu não sabes que tu és cega, pobre, miserável, nu? Outra igreja, o Senhor diz assim: tu dizes que és pobre, mas tu és rica. Tu dizes que és pobre, mas tu és rica. Cada vez que eu penso nessa história, eu lembro de uma experiência de nosso pai. Quem sabe um dia venha outra história ao meu coração, mas por enquanto é isso que palpita dentro de mim. Nós éramos tão pobres que até os pobres nos chamavam de pobres. A minha mãe, que está lá atrás, para economizar, ela comprava uma peça de tecido e fazia roupa igual para todo mundo. E para provar isso, tem fotografias na casa de minha mãe para atestar a minha fala. Para piorar tudo, eu sou o quinto de 5 irmãos. A roupa que não servia para o Oceano vinha para o Onésimo, vinha para o Gerson, para o Josué, em mim. Quando o papai atendia uma igreja, ele ia a cavalo. Eu vi algumas vezes ele contar essa história. Um lugar muito frio, ele coberto com um ponche, e sujo, e aquele cheiro de animal. Ele viajando à noite, às vezes debaixo de geada. Os irmãos antigos lembram disso, aquele frio que fazia antigamente. E papai havia ministrado numa região, e quando vinha a cavalo lá numa altura do estradão, à noite, havia uma velha pobre,
ela ficava à beira da estrada, com uma batata doce na brasa, assando e mantendo quente, soprando a brasa, até que o pastor passasse. E meu pai descia e comia batata doce com aquela irmã. Eu sempre penso que aquela irmã, ela achava de si: eu sou tão pobre, queria fazer algo pelo meu pastor. E eu penso que Deus olhava do céu e dizia: você é rica. Aleluia! Você é rica. O profeta Daniel, ele estava cativo na Babilônia. Ele precisava uma resposta de Deus sobre um assunto. E ele esteve em jejum e esteve triste por 3 semanas completas. E ele orava e a resposta não vinha. A minha oração nesta noite é que Deus revele para você o teu lugar em Cristo. Para aqueles tempos de tribulação em que a oração não é respondida, mas que você fique no seu lugar. Ele continuava orando e orando, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Diz assim no dia 24: levantei os meus olhos e vi um homem vestido de linho, os seus lombos cingidos com ouro fino, seu corpo era como a turquesa, o rosto parecia um relâmpago. Ouvi as suas palavras, uma mão me tocou e me disse: homem muito desejado, a Escritura não diz o que ele pensou essas 3 semanas, irmãos. Mas aqui quem já orou 3 semanas por um assunto e o céu está fechado, você deve lembrar como ficava o seu coração. E jejuando e orando e a resposta não vinha. Mas agora vem a palavra: homem muito desejado. Está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eu te sou enviado. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aleluia! Desde o primeiro dia, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Um demônio poderoso ficava retendo a chegada da oração. Parecia que estava dando tudo errado, mas não estava. Parecia que o Senhor não estava ouvindo a sua oração, mas Deus estava. A palavra de Deus fala de um outro homem chamado Gideão. Diz a Escritura que o exército de Midian tinha cercado Israel. E quando era o tempo de ser semeada a terra, o inimigo entrava com tendas, com cavalos, com vacas, com camelos, passava sobre a plantação. E o povo de Deus padecia de fome. E essa situação se arrastou por muito tempo. E havia um homem que ele queria alimentar a sua família. Então ele colheu escondido o seu cereal. E em vez de ir bater o cereal na eira,
que é um pedaço de terra seca. Ele foi lá no lagar, uma prensa de azeite ou uma prensa de uva escavada na rocha. Mas não era um tempo de vindimas, era tempo de cereal. Ninguém esperava que houvesse alguém trabalhando lá no lagar. E ele pegou o seu cereal e foi escondido para aquele lugar. Ele começou a malhar. Sabe quando parece que ninguém está vendo? Abra sua Bíblia, por favor, em Juízes capítulo 5. Juízes 6. Diz assim: então o anjo do Senhor veio, versículo 11, Juízes 6, 11. Nós te bendizemos, Senhor, nós te adoramos nesta noite, toda esta igreja, Senhor, cada um de nós, te louvamos pela glória da tua presença e a presença da tua glória. Revele, Senhor, a cada um de nós o nosso lugar em Cristo Jesus. E nos dê paz, Senhor, em tempos de tribulação. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Eu quero chamar a atenção dos irmãos. Ele estava malhando trigo, achava que estava sozinho, achava. O anjo do Senhor estava lá vendo. E ele malhando, o anjo vendo. A minha esposa, a pastora Auriana, conta que quando ela era solteira, ainda na casa de sua mãe, ela havia aceitado a Cristo há pouco tempo. Ela estava assando um bolo. E quando ela olhou assim, tinha um anjo dentro da casa. E ela não falou nada, o anjo também não, ela virou de novo por bolo. Ela era crente nova. E o anjo não falou nada, mas ela, de algum modo, como que se ouvisse no seu espírito o anjo dizendo: está tão bonito esse bolo que você faz. Ela era uma adolescente. Eu quero te dizer, atribulado, na unção do Espírito de Deus, o anjo do Senhor está vendo você. Aleluia, aleluia. A mão do Senhor é boa sobre a tua vida. Aleluia. Você foi escolhido para ser povo de Deus. Aleluia. É tão linda a canção que o ministério cantou aqui antes. Eu sou teu e tu és meu. Quem canta isso sabe o seu lugar. Aleluia. Então diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. A opinião de Deus a respeito de Gideão é que ele era um varão valoroso. A fala de Deus mostra nas entrelinhas que o Senhor, conhecendo o pensamento de Gideão, podia vê-lo dizer no seu coração: eu sou um covarde, eu sou nada, eu devia de me armar de arco, de lança, de escudo e sair contra o inimigo. Ao invés disso, eu sou um covarde, estou aqui escondido.
E ele pensando essas coisas e malhando o trigo, mal sabia que Deus estava ali. Era como se o Senhor dissesse: você não é um covarde. Eu gosto de gente igual a você, gente que acha uma solução, descobre uma maneira de fazer. É pessoas como você que eu uso. Nos Estados Unidos, o costume de muitas igrejas é fazer um anúncio: necessita-se de um pastor. Os candidatos apresentam o seu currículo, passam por uma sabatina, um período de experimentação, de pregações, e uma igreja batista anunciou: precisamos de um pastor que transporte montanhas e que caminhe sobre as águas. É o que todos nós queremos. No dia da seleção, apareceu um pastor com uma pá e uma câmara de ar, cheia de ar. Quer saber? Foi contratado. Foi contratado. Um pastor disse para a sua igreja: no domingo de manhã, no domingo de Natal, nós vamos fazer aqui o milagre da multiplicação. Pode convidar quem quer ver o milagre da multiplicação. Quem crê que Jesus multiplicou o pão e o peixe? A igreja inteira levantou a mão. Muito bem, nós também vamos multiplicar aqui. Só que como é Natal, nós não vamos multiplicar nem pão nem peixe, nós vamos multiplicar perus de Natal. E pode convidar os pobres, pode encher a igreja. Vai ter peru de Natal para todo mundo. E eu li esse relato. Quando a igreja chegou no domingo de manhã, aquele cheiro de pobre, aquela pobrarada. Eu quero te falar uma coisa. E eu até publiquei isso já nas redes sociais. Eu demorei muito tempo para entender por que algumas mulheres se vestem tão mal. É um cabelo feio, é a maquiagem ruim, uma sandália toda escangalhada e um vestido cheio de véu para todo que é lado que não combina com coisa nenhuma. E sai na rua com isso. E eu pensava: essa mulher não vê que está tão mal? Na verdade, quem não via era eu. Durante muitos anos, eu fui tão estúpido que eu não percebi que aquela mulher, aquela moça, ela estava vestindo a melhor roupa. O melhor que ela tinha. E antes de eu prosseguir, eu quero dizer para você: se você está aqui e você é tão pobre que não tem um shampoo decente e não tem um sabonete que você gostaria, nem uma roupa, a Escritura diz textualmente: Deus escolheu os pobres. Durante todos os anos que eu vi aquela pobre mal vestida, eu estava desalinhado do coração de Deus. Mas se você é tão pobre assim, eu já vou voltar para a palavra. O Deus que nós servimos é o único Deus que desce. E Ele diz em Êxodo capítulo 3: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Eu conheci as suas dores e eu desci para livrar o meu povo e para fazê-los subir para uma terra ampla e espaçosa,
terra que mana leite e mel. E eu quero orar por você que é pobre, agora. Aleluia. Só um instante, eu já vou voltar para a palavra. Inclina a sua cabeça. Ó Deus, aqui há pessoas, Senhor, que na sua pobreza não consegue se apresentar como gostariam. A tua palavra diz que o Senhor escolheu os pobres. Ajude esta mulher, este homem, esta adolescente, esta criança, quando hoje for para a sua casa, que o seu coração se lembre: Deus me escolheu. Deus vai operar um milagre na minha vida. Ó Deus, eu oro. Abra a tua mão poderosa, Senhor. Abra e chama desta pobreza advogados, dentistas, médicos, engenheiros, comissários de bordo. Abre lugar na faculdade, abre lugar no campo de trabalho, para que toda a terra saiba que o Senhor é Deus e que o Senhor livra, não com espada, nem com escudo, mas pelo poder do seu Espírito. Aleluia! 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 Jó estava passando uma situação terrível na sua vida. A casa de Jó havia sido destruída. Os 7 filhos de Jó haviam morrido. As 3 filhas. A própria mulher de Jó falou assim: você ainda continua servindo esse Deus? Amaldiçoa esse Deus? Morre? Ele voltou-se para ela e disse: tu falas como uma louca. Irmãos, a mulher de Jó, ela tinha todo o direito de estar louca. Algumas mães não se recuperam de haverem perdido um filho. Ela perdeu 7 filhos e 3 filhas numa vez só. Eles que eram ricos foram à falência. Jó era um homem que tinha crédito, perdeu a credibilidade, perdeu o respeito até dos jovens. Perdeu a saúde, ele tornou-se uma chaga da planta do pé até a raiz dos cabelos. Para piorar tudo, um amigo dele disse assim: do pó não procede a aflição. Ele estava dizendo assim: você está nessa condição porque você pecou. Muita gente, quando vê o desafortunado, fala: é porque pecou. Isso aí é só o dedinho de Deus. Isso aí é a hora que Deus pesar mesmo a mão, sobra nada. Humildade, que de humildade não tinha nada. Ele dizia assim: se tu de madrugadas buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O Bildade falava assim: é porque não ora. É porque não ora. Se orasse, porque não ora. Está assim porque não ora. Aqui não tem gente assim. E eu gostaria que vocês nunca conhecessem essas pessoas. Mas se um dia você vir alguém assim, lembra disso aqui, lembra dessa história. E se alguém um dia falar para você
Você está assim por causa do teu pecado, você não está orando. Lembra dessa história aqui? O Zofar, ele dizia assim: as tuas mentiras se hão de calar os homens? É um mentiroso. Ele falou assim: pelo que Jó sabe que Deus, tu sabes que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Olha só, irmãos, eu já não tinha mais nada, irmãos. Só sobrou uma mulher louca, a fortuna foi toda embora, não tinha mais nada. E o Zofar falava: você sabe que você recebeu bem menos do que a tua iniquidade merece. Não tem mais nada, irmãos. Mas Jó, ele sabia de quem ele era e quem era o seu Deus. Essa é a tônica desta noite. De hoje, quando você voltar para a sua casa, você saber que há um lugar em Deus para você. Aleluia. Glórias a Deus. Não importa o que aconteça com a sua vida, não importa o que alguém vai dizer de você, procure de Deus o que é que Ele diz a respeito de você. Olha o que diz Deus a respeito de Jó. Você pode abrir em Jó, no capítulo 1. Aleluia. Sara, Senhor, a alma aflita nesta noite. Sara, Senhor, a alma ansiosa, inquieta, perturbada, porque as suas aflições parecem maiores do que o seu poder de resistir. Mas tu, Senhor, para ti todas as coisas são possíveis. Aleluia. Olha o que o Senhor diz de Jó, capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Os amigos diziam que ele estava assim por causa do seu pecado, porque ele era um mentiroso, ele não orava, e na verdade era pouco o que Deus estava fazendo contra ele. Jó não sabia o que Deus pensava dele. O conceito de Deus era maravilhoso sobre ele, a ponto de Deus dizer a Satanás: você viu o meu servo Jó? Na terra não há ninguém igual a ele, homem reto, íntegro, que se desvia do mal. Agora, o mais interessante nessa história, e eu quero ler uma última vez, está no capítulo 19. Jó sabia o seu lugar em Deus. Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos e não outros o verão. E por isso meu coração se consome dentro de mim. Eu quero fazer a mesma leitura nessa Bíblia que está aqui na igreja, e vou explicar aos irmãos.
A maneira de Jó falar não é somente uma fé no presente. Quando Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que aquele que cuida da minha alma, ele não me abandonou, os seus olhos estão postos em mim. Por fim ele se levantará sobre a terra. Aqui, irmãos, mesmo na revista e corrigida que é a minha Bíblia, dá para entender que Jó, ele tinha uma fé que transcendia esse tempo. É como se ele dissesse: ainda que nesta dispensação eu acabe os meus dias em pó e cinza, o Deus a quem eu sirvo, ele se levantará. Os meus olhos o verão, eu vou ressuscitar. Meu corpo será transformado. Não outros, os meus olhos verão a Deus. Aleluia! E eu espero por esse dia. Então diz assim na revista e atualizada: eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Vem, amado nosso, precisamos sentir teu poder. Vem, amado nosso, cumpra em mim o teu querer. E ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Aleluia. Quem sabe ouvindo a palavra hoje é alguém que em dias de prosperidade dizia: Deus é comigo, e em dias de provação Deus não me ama mais. É uma gangorra espiritual, emocional. Eu quero te convidar, venha para frente e diga: eu sou de Deus, o meu Deus é meu. Eu não sei se eu vou ficar rico, se eu vou ficar pobre. A partir de hoje eu sou de Deus. Vem, amado nosso, precisamos sentir teu poder. Vem, amado nosso, cumpra em mim o teu querer. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Uma última vez. Vem, amado nosso, precisamos sentir teu poder. Vem,
amado nosso, cumpra em mim o teu querer, ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. O ministério pode subir. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Nós vamos orar. O medo vai embora, o espírito de solidão vai embora, a dúvida vai embora, a gangorra espiritual vai embora. A certeza de que há um lugar em Deus inundará o seu coração.